A partir de agora, você fica com as principais notícias da Prefeitura. Fala aí, Casa Branca. Entrevistas e informação para toda a população. Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Fala aí Casa Branca. Hoje o programa está ainda mais especial. Vamos falar sobre o assunto combate à pedofilia. Para isso, conversaremos com a secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, com a médica pediatra e o lado psicológico de toda essa situação. Acompanhe, pois o programa está imperdível e recheado de informação importante. Fala aí, Casa Branca. E vamos abrir a edição do Fala aí Casa Branca desta quinta-feira, especial da luta contra a pedofilia, que se comemora na próxima semana, dia 18 de maio, mas já estamos trazendo esse tema tão importante à tona para discussão aqui na Prefeitura. E para a gente iniciar essa conversa, recebo aqui em nossos estúdios a secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Tamires Lopes. Seja muito bem-vinda, Tamires. Muito obrigada, Thalita. Bom dia também a todos os ouvintes. Para a gente iniciar a conversa, Tamires, vamos falar um pouquinho a importância desse tema, da gente trazer de fato à tona essa questão aqui em Casa Branca. Isso, como você bem disse, Thalita, no dia 18 de maio, a gente comemora, esse combate contra a pedofilia. Porém, este tema não é só trabalhado no mês de maio. A Secretaria de Desenvolvimento Social tem uma parceria junto com a Secretaria de Educação. Então, esse tema, durante o ano todo, é colocado no currículo escolar das crianças. Porque como as crianças, adolescentes, são o público-alvo deste tema, então a educação trabalha de forma permanente com as crianças. E é importante, Thalita, a gente identificar o que é trabalhado com essa criança. Primeiramente, deixar claro o que é uma violência sexual. Que é quando a criança é submetida a uma violação dos direitos sexuais por meio de força, por meio de coerção, onde muitas vezes é um ato inapropriado para a idade cronológica da criança e também para o desenvolvimento físico, social e psicológico. Então, a educação tem trabalhado isso de uma forma muito clara, muito empática e principalmente lúdica, porque muitas vezes, quando as crianças são submetidas a este ato, que acontece também em meios familiares, por parentes próximos, as crianças não se dão conta que é um ato inadequado. Então, a importância desse trabalho é poder ajudar as crianças a perceber, que este ato e esse sentimento não são desejados por eles. E falando um pouquinho, Tamires, agora trazendo para as ações da Prefeitura. Sim. O que a Secretaria tem de ação, como você bem disse, não apenas nesse mês de maio, mas durante todo o ano, para justamente entender mais essa situação, reconhecer e dar o apoio necessário. Isso. Thalita, esta ação é multidisciplinar, Envolve a Secretaria de Desenvolvimento Social, mas envolve também o Departamento de Saúde, Polícia Militar, Conselho Tutelar, onde tem um fluxo de atendimento. Por que é importante trabalhar isso de forma permanente? Porque as pessoas precisam denunciar para a gente ficar sabendo das situações. Então, na escola, onde os professores têm contato com as crianças, a psicóloga do CREAS, a Fernanda, já vem fazendo um trabalho com esses professores. Porque é preciso denunciar para a gente ficar sabendo deste caso e poder fazer essa rede de atendimento. Então, a prevenção é muito importante. Então, esse trabalho multidisciplinar, ele vem garantir, a proteção dessas crianças, justamente para que a gente identifique esse agressor e possa fornecer esse tratamento correto, Thalita? Esse tratamento psicológico, de acolher também a família, porque fica submetida realmente a uma desestruturação.
E essa desestruturação é o pior, né? Sim. Porque além do trauma, você acarreta vários outros problemas na vida da criança que pode carregar isso para sempre. Sim, é verdade. Tamires, vamos falar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, né? Muitas vezes a gente sabe que essa realidade existe aqui em Casa Branca, não é uma realidade distante. Mas para denúncias, para as pessoas não terem medo, porque o medo muitas vezes, se uma mãe descobre, se um pai descobre, alguma familiar, porque como você disse também, sempre vem de uma pessoa próxima, e há esse medo, esse receio, como que as pessoas podem denunciar? Ô, Thalita, primeiramente eu queria frisar que esses casos são sigilosos. Então, jamais você vai procurar um membro dessa rede de proteção que vai expor esses casos. Inclusive, no meio judiciário, existe uma escuta especializada. O que essa escuta especializada vai fazer? A gente vai ouvir a criança de uma forma única, né? Que ela não tenha que reproduzir essa fala constantemente e que depois a gente consiga, nessa escuta especializada, oferecer todo esse tratamento que a criança necessita. Então, é muito sigiloso. E aí tem o Disque 100, né? Que também você pode fazer a denúncia de forma não identificada, mas em casos de emergência é preciso acionar 190, né? O Disque 100, apesar de ser um atendimento integral, a polícia não chega ali naquele momento. Então, tá suspeitando ou viu uma situação de violação, precisa acionar a polícia. E também aqui no nosso município, o Conselho Tutelar e o CREAS também pode ser acionado. Então, esses dois órgãos também vai garantir esse direito de escuta e de proteção. Mas em emergência é necessário acionar a polícia, que está junto conosco diante deste atendimento multidisciplinar. De fato, são várias equipes envolvidas. Sim. E, Tamires, em especial esse mês, o que a prefeitura tem preparado? Isso, esse mês, né, como a gente enfatiza esse tema, nós temos toda uma programação. Então, nesse mês específico, está sendo trabalhado mais constantemente com os professores, essa identificação, essa percepção desses sinais que as crianças trazem na escola. No dia 18, nós vamos fazer uma mobilização ali na Praça da Matriz, onde as crianças de 3º a 5º ano estarão ali e vão apresentar essas ações que foram trabalhadas nesse ano em relação ao tema. Então, poemas, né, musicais, as crianças estão preparadas para isso, para mostrarem o quanto elas estão entendendo diante deste tema. E no dia 30, nós vamos ter uma perita, né, que vai dar uma palestra para a gente também reconhecer esses sinais físicos, né? O que a criança vem com, às vezes, um roxo no corpo, como que a gente pode perceber fisicamente que as crianças estão sendo violadas. E é importante enfatizar, Thalita, que é aberto a toda a população. Quem quiser informação, quem quiser saber essa percepção desses sinais, tanto emocionais quanto físico, é bom estar conosco, porque quanto mais a gente divulgar, melhor a gente trabalha a prevenção, né? A gente só consegue trabalhar a prevenção quando a gente entende sobre o tema, quando a gente entende como a gente pode denunciar e combater, né? Então, os direitos sexuais também são direitos humanos. Eu acho que todos nós, uma sociedade toda, tem que estar presente diante disso. E como você falou, a informação é tudo. Porque, Tamires, se a gente pegar um passado nem tão distante assim, essa palavra pedofilia nem existia. Sim. Então, Sim. Hoje, com toda essa informação, esse reconhecimento, para que, muitas vezes, isso pode estar acontecendo dentro de casa, mas não há esse fácil entendimento do que é e do que não é. Sim. Muito obrigada pela sua participação. E a gente vai conversar daqui a pouquinho com a psicóloga, com a médica e também com a perita para trazer ainda mais informações para vocês sobre esse assunto. Fala aí, Casa Branca. E agora vamos conversar diretamente da Unidade de Saúde do Bela Vista com a doutora Fernanda Gofferti, médica pediatra, que vai nos esclarecer também algumas dúvidas sobre esse assunto. Doutora, como médico pode identificar sinais de algum tipo de violência contra a criança? Normalmente a gente acaba recebendo até
as primeiras identificações feitas por outras questões que acompanham a criança. Por exemplo, na escola, a gente recebe alguns encaminhamentos já desse setor. Por quê? As professoras que acabam acompanhando a criança todos os dias acabam notando alguns sinais que a gente pode suspeitar, né? Então, algumas marcas pelo corpo, hematomas, muitas quedas, muitos cortes, histórias um pouco mal contadas, fazem a gente suspeitar dessas coisas, então a escola acaba encaminhando para uma avaliação médica. A gente sempre faz, né, essa avaliação física, principalmente, tenta conversar com a criança, às vezes, se a criança realmente passa por algum tipo de violência, de início ela pode ficar acanhada, não querer falar, né? Então, a gente pode ir suspeitando de algumas coisas por certos comportamentos. A gente nunca pode também afirmar que aquela criança está passando por uma violência, por mais que tenha alguns sinais, algum machucado, mas a gente suspeita. Então, principalmente, cortes, hematomas, fraturas de repetição, múltiplas fraturas, né? A criança aparece com o braço quebrado, a perna quebrada e um corte no rosto. Então, a gente vai, claro, fazer uma investigação bem profunda sobre esse quadro para tentar chegar numa conclusão se realmente é um abuso físico ou abuso sexual. Na questão de abuso sexual em si, a gente procura por alguns sinais, principalmente próximo à área genitais, né? Então, pode ser quase o mesmo tipo. Hematomas na região genital, corte, fissura. Então, sinais que podem identificar ou sugerir algum trauma, né, naquela região. E aí, mediante a essa análise, como você bem disse, em que é comprovado, enfim, o que é feito pela parte médica? Então, como eu te falei, a gente não pode confirmar, né, dar certeza de que existiu algum tipo de abuso ou violência, a gente suspeita e a gente tem como obrigação encaminhar para um médico perito realizar realmente um exame mais detalhado que possa chegar a uma conclusão, né? Então, isso é uma função do médico perito. Então, a gente encaminha para uma delegacia, ou o IML, né, onde o médico perito vai fazer essa avaliação. E, além de toda a parte social, né? Então, o serviço social é acionado, a gente tem todo um acompanhamento social e psicológico também para a criança e para a família que pode estar sendo sujeita a essa situação. E você, como médica, você acredita que a pedofilia é uma doença ou é um crime? Eu acho que pode ser um pouco dos dois. Eu acredito que existem condições psicológicas, né, doenças psicológicas, psiquiátricas, que podem levar uma pessoa a ter uma propensão por esse tipo de ato, mas, com certeza, é um crime, né? Então, a gente tem toda a legislação que fundamenta isso e é nosso dever, né, de proteger as crianças, tanto como sociedade, como instituição de escola ou instituição de saúde. Então, com certeza, configura um crime, sim. Mas a pessoa que pratica esse ato, né, que comete esse crime, ela tem que ser avaliada também psiquiatricamente, psicologicamente, que ela pode ter algum fator ali que predispôs a isso. Fala aí, Casa Branca. E agora vamos conversar com a psicóloga do CREAS, Fernanda Benini, sobre o assunto. Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Thalita. É um prazer, né, estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema tão importante que precisa tanto ser ampliado, que, né, conscientizado e trazer à tona, isso é muito bom, né? Exatamente. Fernanda, vamos começar falando um pouquinho do lado do psicólogo, como acontece o reconhecimento, a percepção emocional de que algo está errado. Sim, a criança não é como nós adultos. Nós conseguimos falar, hoje eu não estou bem, hoje eu estou angustiada, hoje eu estou pensativa. Nós conseguimos colocar o nosso sentimento como está o nosso dia. A criança, ela não consegue ter essa percepção sobre os sentimentos que ela está sentindo naquele dia. Então, como que ela faz? Ela faz em comportamentos. Ela perde o sono,
né? Tem uma alteração no sono, tem uma alteração de apetite. Então, a gente tem que ter um olhar muito atento sobre todos os comportamentos da criança que começa a mudar quando alguma coisa está errada, né? A escola também é uma boa referência. A criança, ela vai bem na escola. Em um determinado momento, o rendimento dela cai, né? Aquilo que ela conseguia fazer, os manejos que ela tinha, ela já não consegue fazer tanto. E a professora tem que ter um olhar, né? A escola, nesse sentido, tem esse olhar também de entender que aquela criança caiu o rendimento. Fica uma criança mais introspectiva, fica uma criança mais calada. E, às vezes, na correria do dia, o pai, a mãe acaba não percebendo todos esses sinais. Então, a gente sempre é importante a gente alertar sobre os sinais, né? E a partir do momento em que há esse reconhecimento de sinais, o que é feito? Principalmente também com orientação aos pais, como que é conduzido após esse reconhecimento? A criança, ela reproduz muito comportamentos, né? Ela reproduz aquilo que ela vê, ela reproduz aquilo que ela aprende. Em vários momentos pode ser que a criança reproduza a ideia de um ato sexual, por exemplo, né? Ela mexa com outra criança da mesma maneira que ela foi tocada, por exemplo. Então, esse também é um grande sinal para a gente observar. E a partir deste momento, o pai fica mais atento, a mãe fica mais atenta e imediatamente procurar uma ajuda, né? Vários meios de ajuda, informação, né, procurar saber, ou até mesmo levar no psicólogo, né, procurar um conselho tutelar para informar também essa situação, de uma pequena desconfiança, porque eu acredito que essa pequena desconfiança, ela tem um sentido. E se ela tem um sentido, ela tem que ser observada. Então, já é o início de todo um processo, né? Não é um processo agradável, mas, porém, é necessário. Né? Fernanda, e trazendo um pouquinho para a realidade de Casa Branca, como que é esse cenário aqui? Há muitos atendimentos com essa situação de pedofilia. A pedofilia, a gente sabe, né, que ela pode vir de pai, de mãe, de conhecidos, de qualquer um. O que você pode dizer desse cenário aqui em Casa Branca? É um cenário que é sigiloso, né? Nem todo mundo sabe sobre, né? São as especialidades que referenciam, que tem esse conhecimento, né? Para que não abra também, não exponha de uma maneira que cause vexame, cause incômodo, né? Mas, assim, ele existe, né? A gente recebe semanalmente, a gente recebe através de denúncia, né? Hoje tem o Disque 100, né? Que qualquer pessoa pode fazer essa denúncia, não precisa se identificar, né? Em qualquer suspeita, né? Qualquer leve suspeita deve fazer essa denúncia. E através dessa denúncia chega até nós, chega até o Conselho Tutelar, né? Para que comece a fazer esse processo. E a gente faz todos os encaminhamentos necessários, né? E aí se transforma em judicial, né? Se transforma em um processo, e aí segue todo um sigilo em torno disso. Mas existe, em Casa Branca existe, né? Não é tão exposto, mas ele existe e a gente trabalha isso da melhor forma possível. É uma realidade que, infelizmente, está presente em todos os lugares. Vamos falar um pouquinho de tratamento, Fernanda. Como que a psicologia e todos os outros profissionais juntos, né? Não apenas, como você bem disse, é uma equipe multidisciplinar para trabalhar esse assunto. Como que é feito após todo esse reconhecimento, enfim, tratamento? É assim, Thalita, na maioria dos casos, o abuso aconteceu na família, né? É sempre alguém muito próximo, algum familiar, algum ente querido que está muito próximo à criança e por isso acontece. Primeiro, né, o que acontece é a retirada, né, da criança dessa violação, desse ambiente que traz tudo isso para ela, e a gente começa os encaminhamentos, né? A gente encaminha para a psicoterapia, que é um processo que é a longo prazo, porque essa criança, ela não entendeu ainda o que aconteceu ali com ela, porém, ela já sente, né, que aquilo ali não foi legal para ela. Ela só não consegue falar da maneira correta. Mas aí começa todo um acompanhamento, a família precisa estar muito presente, a família precisa ser muito acolhedora nesse sentido, para também ajudar nessa superação.
né? Porque às vezes tem crianças com 4, 5, 6 anos que sofreram abuso e elas falam disso com 40, 50 anos, né? Porque isso marca muito. Então isso é muito dolorido, né? E desconstrói a família. Eu costumo falar que desconstrói uma família também. Porque você imagina só, uma mãe casada com um pai, e de repente a mãe descobre que o pai, né, se aproveitou de uma situação. E como que vai ser? Ela escolheu esse pai para casar, né? Ela planejou uma família ali. E como que vai romper tudo isso agora? Então, essa mãe também precisa de ajuda. Essa mãe também vai precisar de um acompanhamento. E a gente consegue abraçar essa família toda nesse sentido, né? De cuidado. Primeiro, a gente tem esse acolhimento, né? Que a gente precisa ter esse acolhimento. Porque quando a gente vai fazer esses atendimentos, as mães chegam destruídas. Que primeiro a gente se sente incapaz, né? Não fui capaz de proteger meu filho, não fui capaz de proteger a minha filha. Então, esse sentimento de culpa, ele é muito presente. Então, é um trabalho bem de formiguinha, né? E é um trabalho justamente para não gerar um trauma eterno. Sim, na sim. pessoa. Muito né? mais dolorido, né? Fernanda, e eu estou fazendo essa pergunta para todos os profissionais que estão vindo aqui falar com a gente. Nesse especial do Fala aí Casa Branca da pedofilia, da luta contra a pedofilia. Na sua visão como psicóloga, a pergunta é polêmica. Pedofilia é uma doença ou é crime? Eu acredito que é uma doença, né? Porque na infância já começam a aparecer alguns comportamentos, né? A sexualidade acelerada, né, bem presente. Então, isso vai caminhando. E depois é um crime, lógico, né? Mas, inicialmente, eu acredito, sim, na doença. Eu acredito que isso precisa ter um olhar diferente, sabe? Precisa ser tratado também, né? Porque aquele olhar desejoso, né, de atração por algo que eu não posso tocar, né? Então, eu atravesso essa barreira, eu atravesso esse limite e conduzo esse ato, né? Então, já ultrapassou todos os limites de uma sanidade mental. Eu penso dessa maneira. Ótimo, Fernanda. Muito obrigada Imagina, pela sua participação. Eu que agradeço. A gente vai seguir falando sobre o tema. Muito obrigado. Fala aí, Casa Branca. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e seguimos juntos na luta, no combate contra a pedofilia. Até a próxima semana. Um grande abraço. Esse foi o Fala aí Casa Branca de hoje. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana.